Estão criando. É lógico que estão criando. É o momento de valorizar, né? É evidente. É lógico que vai ter verdade. É isso também, eu pensei em casa também. Vai ter verdade, aí vai ter, eventualmente pode ter uma proposta pelo Gustavo, pode ter uma proposta pela Arrascaeta. O caso do Arrascaeta foi um escândalo, porque o André Cury, ele não falou na entrevista que ele deu no podcast que o Arrascaeta vai jogar no futebol saudita. O empresário André Cury disse claramente que o Arrascaeta estaria numa lista de nomes, que pode ser uma lista muito numerosa, que é muito natural que ele esteja, né? Você vai fazer uma lista de jogadores bons, o Arrascaeta pode entrar nessa lista, claro. Gustavo Gomes pode entrar nessa lista. Principalmente com o treinador, que é o que você falou, né? Que estava no Brasil. Estava no Brasil, conhece, enfrentou esses caras, sabem o que eles podem oferecer, né? E tem uma noção também do seguinte, mesmo lá com tanto dinheiro, existe um orçamento, né? Mauro César Pereira, o Claudinho tem essa situação com o Flamengo. O Claudinho já deixou claro, já está deixando claro o que ele quer. Ele quer a negociação com o Flamengo. O Zenit não estava flexibilizando em nada, não estava cedendo em nada. Ou paga ou não vai. Parece que agora, eu quero saber de você a informação, você está mais bem informado que eu, parece que o Zenit agora aceita diminuir valores. E o que eu li hoje é que o Flamengo já tem um teto. O Flamengo já tem um teto do... Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, peço que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Galera, nós vamos agora para o react do programa Bate e Pronto da Jovem Pan Esportes. Link na descrição para o canal da Jovem Pan Esportes no YouTube como créditos, sobre as especulações de mercado, galera. O Mauro César comentando sobre a situação do Arrascaeta, que está sendo especulado pelo Al Nassr, sobre a situação de outros jogadores que estão sendo especulados, e nada de proposta. A gente sabe que os rumores são fortes nesse período da temporada, janela de transferências abertas. Vamos ver também o que o Mauro César falou sobre Claudinho no Flamengo. Parece que o Flamengo já tem um valor final para oferecer para o Zenit, e essa negociação promete se arrastar até o último dia da janela de transferências. Vamos ver o que o Mauro César falou sobre essas especulações, pessoal. O Campeonato Saudita vai ter mais ou menos uns 98 clubes. Vai ter uns 150 atletas. Não, mas é bizarro. As contratações que eles estão fazendo são bizarras. Não, as contratações são de um patamar muito alto. Surreal. E eu vejo vários nomes de jogadores que não estão longe desse patamar, que atuam aqui no Brasil, sendo especulados. E sempre assim, ou é o time do Luiz Castro, porque não vai ficar ninguém lá do Al Nassr desmentindo o que sai aqui. Imagina, o cara vai contratar um cara que fale português, que fique pesquisando na imprensa brasileira e nos influenciadores. Estão criando. É lógico que estão criando. É o momento de valorizar, né? É evidente. É lógico que vai ter verdade. É isso também, eu pensei em casa também. Vai ter verdade, aí vai ter, eventualmente pode ter uma proposta pelo Gustavo, pode ter uma proposta pela Arrascaeta, pode ter. Mas no jogador momento... de seleção, né? Exato, são jogadores de um nível que também, mas também não estão no nível desses caras. O Gustavo Gomes bateu lá no Milan e voltou para a América do Sul. O Arrascaeta... O que foi feito, foi feito. Uma pegada... Martins, né? Marrez. Pegou o Fabinho agora, né? Já foi logo. Jogador do City, do Liverpool, do Real Madrid. Kanté, Benzema. Mas já foi tudo feito. Então, estamos falando de jogadores que atuam em times grandes da Europa, em outro patamar, completamente diferente. Aí é muito fácil hoje você ficar especulando. Já houve uma época que era a China. Futebol chinês que é fulano. Fulano nunca interessou, mas fica na mídia. Valoriza o jogador. Claro. Lá atrás, nos anos 90 e tal, havia muito futebol japonês. Tinha um time do Japão, eu me lembro da época pré-internet, era mais fácil ainda do cara especular no jornal ou no rádio. Não tinha internet, jornal e rádio. O cara falava, o time do Japão quer levar aqui o fulaninho. Vai dizer que não, né? Não, que time do Japão? Não, no time não sabemos, mas tem um interesse aí. Então é muito fácil. Então você valoriza o jogador, você gera clique, você fica especulando. E o caso do Arrascaeta foi um escândalo, porque o André Cury, ele não falou na entrevista que ele deu no podcast que o Arrascaeta vai jogar no futebol saudita. O empresário André Cury disse claramente que o Arrascaeta estaria numa lista de nomes, que pode ser uma lista muito numerosa, que é muito natural que ele esteja, né? Você vai fazer uma lista de jogadores bons, o Arrascaeta pode entrar nessa lista, claro. Gustavo Gomes pode entrar nessa lista. Principalmente com o treinador, que é o que você falou, né? Que estava no Brasil. Estava no Brasil, conhece, enfrentou esses caras, sabem o que eles podem oferecer, né? E tem uma noção também do seguinte, mesmo lá com tanto dinheiro, existe um orçamento, né? Eu vou investir tanto aqui nesse cara que joga no Real Madrid, que é mais caro, mas eu posso trazer esse outro aqui do Brasil, que não é tão caro para eles, né? Então tem isso também. Agora, daí já começou um frenesi, que o Arrascaeta jogando futebol, mas não tem proposta nenhuma, não aconteceu nada. Apenas o empresário falou que ele é um nome em potencial. Só. Ele, nesse caso, ele não mentiu, ele não me parece que falou a verdade. Falou coisa normal. Mas você é o Roger Guedes, você é o Gustavo Gomes, você é o Arrascaeta. Todo mundo tem proposta. Mas cadê a proposta? Proposta de verdade não chega. Quando chegar... Mauro César Pereira, o Claudinho
tem essa situação com o Flamengo. O Claudinho já deixou claro, já está deixando claro o que ele quer. Ele quer a negociação com o Flamengo. O Zenit não estava flexibilizando em nada, não estava cedendo em nada. Ou paga ou não vai. Parece que agora, eu quero saber de você a informação, você está mais bem informado que eu, parece que o Zenit agora aceita diminuir valores. E o que eu li hoje é que o Flamengo já tem um teto. O Flamengo já tem um teto do que ele pode pagar no Claudinho, que seria ali de cerca de 15 milhões de euros. Quero saber se é isso mesmo. E tem grandes chances do Flamengo trazer, que aí é um reforço de peso total e caríssimo, né, Mauro? O plano sempre foi esse, né? O Flamengo chegou com 12 para chegar num teto de 15. A gente vem falando isso já há algum tempo. Ele custou esse valor, né, pro Zenit. E essas contratações, o pessoal fala, à vista parcelado. Em geral, sempre é parcelado. Ninguém compra o jogador de 15 milhões, 20 milhões de euros à vista, mesmo os times europeus. O fulaninho foi vendido por 60 milhões de euros. Aí chega um Pix 60 milhões de euros. Não chega um Pix 60 milhões. Você paga um valor e depois daqui... Geralmente são parcelas até mais espaçadas, né? A cada semestre uma pancada forte. Tipo apartamento quando o cara paga lá nas chaves, né? Tanto agora, tanto não sei quando. O cara separa uma grana, paga... Mal comparando, é mais ou menos isso. Você vai pagando ao longo do tempo. Então, 4 anos pagando, 5 anos pagando. E geralmente esses créditos que o clube que vende, o jogador tem, eles são utilizados no mercado. Você vai contratar de outro clube, você fala, eu tenho tanto para receber. Por exemplo, o Flamengo usou muito em contratações créditos que tinha do Real Madrid. O Palmeiras pode fazer isso também. Vendeu o Vinícius, vendeu agora o Endrick. Então o Palmeiras tem dinheiro a receber do Real Madrid, com toda certeza. O Palmeiras pode chegar amanhã no Racing e falar, olha, eu tenho tanto para receber. Essa é a garantia. O Real Madrid não vai me dar um calote. Eu vou receber essa grana e vou te pagar. Então, evidentemente, não é à vista. Isso aí vai ser parcelado se o negócio for concretizado. Só que, pelo que eu sei, ainda continua bem difícil, porque o jogador quer, mas os caras não vão vender assim tão facilmente. E enquanto a janela se arrasta, gente, a tendência é essa queda de braço continuar em várias negociações. Por que o último dia de janela é tão movimentado? Porque é a hora da verdade, ou dá ou desce. Não tem mais conversa aqui, irmão. Ou faz ou não faz o negócio. Não tem mais aquela história de ficar protelando. Você pode reparar, no último dia é uma loucura, né? As redes sociais ficam bombando, os sites, o pessoal que cobra esse mercado. Por quê? O cara segura até o final. De repente, chegou no último dia, a melhor proposta que eu tenho é essa aqui, eu vou fechar agora. Agora eu estava esperando uma outra que podia pintar. Então, é natural que se retarde, que se protele ao máximo. E claro que eles vão ficar segurando. Quando chegar é provável que esse negócio, se for fechado, seja numa reta final. É 2 de agosto, né? Hoje ainda é dia 2 de agosto, 20. Então temos ainda aí 13 dias, aproximadamente. É um período razoável. Mas, assim, é uma negociação que vai se arrastar mais um pouco. Eu não vejo, do ponto de vista rubro-negro, com tanto otimismo essa coisa de, os caras aceitam negociar. Sim, aceitam negociar. Agora, em que base? Isso que a gente tem que ver como é que vai ficar. Porque o jogador que é 20 já sabe, eu acho até natural. É bom sempre lembrar, para quem eventualmente não se tocou, que em condições normais, jogar no Zenit significa atuar, ele é campeão russo, jogar Champions League, atuar contra times ingleses, contra times alemães, italianos, franceses, né, espanhóis, e de repente você está jogando só Copa da Rússia e Campeonato Russo. E aí, pessoal, esse foi o vídeo. Falando primeiro do Arrascaeta, a gente está vendo muitos rumores, muita especulação, salário alto para cá, salário alto para lá. No caso do Pedro, por exemplo, o Pedro foi especulado no Al Hilal, falaram em salário, inclusive, mas o Flamengo não falou que não teve nada de oficial, nem o Al Hilal lá na Arábia Saudita vai se pronunciar. O que é de verdade é que o Al Hilal está fechando com o Mitrovic para o ataque, o centroavante que jogava no Fulham, na Inglaterra, jogava na Premier League. O Mauro falou ali muito bem que quando um clube árabe tá para contratar, o que é contratar, eles chegam e pagam o valor e levam o jogador. Foi assim com o Mahrez do Manchester City, contratado por 35 milhões de euros para o Al Ahly da Arábia. Foi assim com o Fabinho, que era do Liverpool, contratado por 40 milhões de euros para o Al Ittihad. Então, essas especulações para o futebol brasileiro acontecem bastante. A gente vê o nome do Arrascaeta envolvido, mas falam que o empresário do Arrascaeta falou que se o clube lá, se o dono tiver com um ânimo legal, ele paga o valor da multa e pronto. A gente sabe que não funciona muito dessa forma. O Al Nassr, por exemplo, está com um transfer ban na FIFA. Eles foram punidos aí por não pagamento de um jogador do Leicester, da Inglaterra, que eles contrataram. Então teria que resolver esse problema. Só podem contratar jogadores que estiver livre no mercado, sem clube.
Então tem todo um processo para poder finalizar uma contratação. Então, estamos na época de especulação, muitos rumores, mas de concreto ainda não teve nada, pessoal, nada. Principalmente pelo Arrascaeta, é só especulação. O que teve de concreto foi a proposta do Flamengo pelo Claudinho, parece que seria de 12 milhões de euros, podendo estender essa proposta a 15 milhões de euros, parcelada, como o Mauro César disse muito bem. Nenhum clube chega e paga a multa integral ali, o valor em Pix, faz um Pix de 60 milhões de euros, é sempre parcelado de 6 em 6 meses, ou parcelado mensalmente. Então, pelo Claudinho, o Flamengo está disposto a oferecer 15 milhões de euros para a contratação do jogador. É um reforço, como a gente já disse aqui em alguns vídeos, de extrema categoria, é um excelente jogador que vai agregar muito aí ao elenco rubro-negro. Com relação ao Pedro, a gente também tem essa mesma especulação, que a gente já falou aqui no vídeo passado, que agora surgiu o Tottenham como um dos interessados, mas aí aquilo que a gente sempre comentou e até o Mauro César falou, é rumor, não tem nada de oficial, nada chegou para o Flamengo. A única coisa que é certo no Flamengo é uma proposta que teve pelo Matheus França, do Crystal Palace, que foi recusada pelo Flamengo. Essa foi uma proposta oficial que o Flamengo recusou do Crystal Palace em relação ao Matheus França. E do restante, só especulação. Só especulação. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.